Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 237 Arena, parte 6º. A única espada continha toda a gravidade dos objetos físicos em um raio de 1 quilômetro. Era uma espada tão pesada quanto o céu e a terra. Antes mesmo de chegar perto do corpo de Mengal, as violentas correntes de ar foram dominadas por essa força de Fang Xingjian e se formaram em camadas de fortes correntes de ar, que rasgaram o corpo de Mengal. Várias 10.000 toneladas. Várias centenas de milhares de toneladas. Ou foram vários milhões de toneladas. Ninguém sabia o quão pesado era o ataque de espada de Fang Xingjian. Era como se um explosivo combustível ar tivesse sido detonado no coliseu de batalha. A força branca se transformou em ondas que podiam ser vistas a olho nu e explodiram em todas as direções. Em meio aos fortes tremores, areia e rochas se espalharam por toda parte. Este foi apenas um furacão para iniciá-lo. Quando o poder dessa espada atingiu o chão, toda a arena imediatamente afundou no chão. Como se um terremoto tivesse atingido o coliseu de batalha, uma rachadura de mais de 100 metros de comprimento se formou no chão. Os milhares de espectadores deixaram seus lugares. Como haviam perdido temporariamente a força gravitacional que atuava sobre eles, os espectadores foram arremessados a uma altura de meio metro devido aos tremores. Todas as paredes do coliseu de batalha racharam, como um bolo que foi cortado por uma faca. Tanto o chão quanto as paredes começaram a tremer em um movimento ondulatório, enviando muitas ondulações para fora. A gravidade então voltou para os espectadores, e eles voltaram para o chão. No entanto, em meio às exclamações, uma grande parte do lado oeste do coliseu de batalha desmoronou, fazendo com que toda a arena desaparecesse e se transformasse em uma cratera de meteorito. Toneladas de areia e poeira foram lançadas para cima com o impacto, enchendo todo o lugar com poeira. Naquele momento, todo o coliseu parecia que um desastre natural acabara de ocorrer ali. Em meio a toda a areia e poeira, o governador de Vita acenou com a mão, trazendo uma centena de enormes dragões de gelo. Alguns deles passaram diretamente pela areia e poeira, absorvendo-os. Alguns dos outros começaram a mover as pedras em ruínas, remendando as paredes, protegendo os espectadores e evitando que acidentes acontecessem. No entanto, todos que puderam assistir eram todos nobres. Mesmo se eles não fossem cavaleiros, seus atributos não seriam fracos e, portanto, eles não teriam problemas apenas por causa desse pequeno terremoto. O governador David se esforçou um pouco e limpou o local. Então agora, no meio da arena, restava apenas Fang Xingjian. Nem mesmo a voz de Mengal foi deixada para trás. Os vários homens vestidos de preto, que estavam misturados com a multidão, franziram a testa. Um deles falou, o efeito de fortalecimento do poder ainda estava lá. Antes de os dois colidirem, o corpo de Mengal ainda recebeu aprimoramento da feitiçaria vermelha, não mostrando sinais de enfraquecimento. Mas, quando Fang Xingjian veio, todos os campos de força, que protegiam o corpo de Mengal e aumentavam a resistência de seu corpo, desapareceram. Caso contrário, com as pegadas mágicas que lançamos, ele não deveria ser erradicado completamente, sem deixar sequer um cadáver para trás. Este assunto não é algo em que podemos interferir mais. Vamos relatar isso para os superiores. Durante este mesmo momento, Fang Xingjian ficou parado na arena, sua mente ainda lembrando da cena anterior. Quando ele cortou para baixo, antes que sua espada alcançasse Mengal, a força formada a partir do ar comprimido já havia rasgado o traje de cavaleiro de Mengal. Foi quando ele viu as impressões no corpo de Mengal através de sua percepção do céu. Estampas mágicas. Então, é verdade que as pessoas da Terra começaram a se infiltrar por aqui? Ou eles já estão se infiltrando há muito tempo? Os espectadores também estavam lembrando do ataque de espada de Fang Xingjian, que parecia ser capaz de transformar os céus e a terra. Adri olhou para Fang Xingjian atordoado e finalmente disse, este ataque de espada converteu toda a força gravitacional na área, concentrando a gravidade, que estava agindo sobre nós, em sua espada. Não só a força gravitacional foi transferida perfeitamente, mas não houve sequer um indício de reação. Sua maestria é realmente grande. E a força explosiva criada a partir da transferência da força gravitacional é realmente violenta. Violenta demais. Esta é a arte marcial que ele compreendeu do monumento do Panteão, como esperado do legado de um especialista de nível divino. Eu pensei que ele não teria dominado isso ainda, já que ele acabou de adquiri-lo.
Mas pensar que ele já atingiu tal nível. Se for esse o caso, não podemos deixá-lo continuar a crescer mais forte. Caso contrário, provavelmente nunca teremos a chance de nos vingar. O Lorde da cidade de Mongul continuou a relembrar o ataque de espada anterior de Fang Xingjian, tentando descobrir o nível de poder explosivo que havia produzido. Aquele ataque anterior foi formado a partir de pelo menos a força gravitacional em um raio de 300 metros ou mais. Este não é mais um poder que pode ser controlado por carne e sangue. Pensar que um primeiro cavaleiro de transição pode ter permissão para explorar uma porção dos tremendos poderes dos céus e da terra. O legado do monarca melancólico é incrível, realmente incrível. O senhor da cidade de Mongul City soltou um suspiro profundo. Ele sabia que Fang Xingjian tinha resolvido todos os mistérios por trás do monumento do panteão, mas ele pensou que Fang Xingjian precisaria de pelo menos alguns meses antes que ele pudesse alcançar alguns resultados do legado do especialista em nível divino. Além disso, levaria alguns anos até que ele pudesse dar a volta ao mundo sem impedimentos. Como ele poderia esperar que em apenas um dia, Fang Xingjian já fosse capaz de realizar um ataque tão cruel? Isso foi muito além de suas expectativas. Ele deu um tapinha no ombro de Davi e suspirou. Vamos voltar para Mongul City. O ataque de espada de Fang Xingjian realmente acabou com as intenções de muitas pessoas que queriam fazer dele um inimigo. Isso também era o que tornava Adri diferente de Davi. Adri representou o clã Teresia, que jurou lutar até a morte com Fang Xingjian. No entanto, ainda havia espaço para aliviar a tensão entre Davi e Fang Xingjian. Pode-se dizer que Outi lidou com seu oponente graciosamente, como um aristocrata, na batalha anterior. Empregando várias técnicas e meios, ele demonstrou seu apoio forte e insondável. Quanto a Fang Xingjian, ele usou os meios mais violentos e brutais para esmagar completamente seu oponente. Estacionados perto da arena, os olhares de todos os outros examinados mudaram enquanto olhavam para Fang Xingjian. As pupilas de Anderson se contraíram, como se ele fosse um gato que se sentisse ameaçado, posicionado subconscientemente em uma posição defensiva. A mão direita de Outi continuou a acariciar o aperto do fogo carmesim. Foi porque, neste momento, apenas esta arma divina superior de nível 29 era capaz de lhe dar confiança absoluta. Todas as pessoas nas arquibancadas estavam conversando entre si, ocasionalmente lançando olhares horrorizados e cautelosos para Fang Xingjian. Os examinadores olharam para a arena e o governador David suspirou. Mengal foi uma boa semente. Embora seu talento fosse um pouco mais fraco, sua vontade deve ter sido extremamente forte para que ele pudesse cultivar seu corpo a esse nível. Teria sido bom se ele não tivesse morrido. Ao mesmo tempo, o olhar que ele costumava olhar para Fang Xingjian tornou-se abrasador. Este legado deixado pelo monarca melancólico deve definitivamente permanecer em nossa região do Grande Oeste, disse ele com um olhar ardente. Eu sugiro permitir que Fang Xingjian tenha acesso à terra sagrada do mais alto nível em nossa academia assim que ele entrar. O que? Luke, o mais velho de todos os 4 examinadores, disse, a terra sagrada do mais alto nível. O tempo todo, só foi acessível para você e para os alunos que se preparam para a seleção nacional. Para Fang Xingjian poder receber um tratamento tão bom logo após ele entrar. Provavelmente haverá muitos alunos que não serão capazes de aceitar isso. O que eles não podem aceitar? O governador David disse inflexivelmente. O talento de Fang Xingjian provou ser digno de nós fornecermos qualquer quantia de investimento. Além disso, também conversamos com ele para entender sua mentalidade, bem como suas inclinações políticas. Não há nada inapropriado. Luke ainda balançou a cabeça e disse, ainda acho que isso é muito apressado. Devemos ser mais cuidadosos ao nutrir alguém como Fang Xingjian, dando-lhe mais testes. Caso contrário, uma vez que ele fique mais forte fora de nosso controle, o dano causado seria 10 ou 100 vezes maior do que o de estudantes comuns. Assim que os dois estavam debatendo, o rosto cheio de cicatrizes Armstrong se levantou e disse, tudo bem, não adianta brigarmos por isso aqui. Vamos falar sobre isso depois que a seleção regional terminar. Eu vou consertar o Coliseu de Batalha. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 238 Top 8 Quando a partida de Fang Xingjian terminou, os 8 primeiros da Batalha da Arena foram finalmente decididos. Foram respectivamente, 1. Presa Xingjian 2. Allen 3. Anderson 4.
César 5. Weilong 6. Cheney 7. Rotação 8. Os números de 1 a 4 teriam suas correspondências no primeiro segmento, enquanto os números de 5 a 8 teriam suas correspondências no segundo segmento. Eles seriam divididos em duplas para ter suas lutas antes que os dois últimos lutassem pelo título do campeonato. Por exemplo, os números 1 e 2 teriam sua partida e o vencedor lutaria contra o vencedor que surgisse entre os números 3 e 4. O vencedor seria então o vencedor do primeiro segmento e confrontado com o vencedor do segundo segmento para decidir quem seria o campeão final. Como havia necessidade de consertar a área, os examinandos só podiam fazer uma pausa agora. Como o Terrengurgitation de Fang Xingjian só podia ser realizado uma vez a cada hora, ele não se importou em fazer uma pausa. Rota caminhou até ele e balançou a cabeça. Meu oponente é Out. Parece que só poderei competir pela quinta, sexta, sétima ou oitava posição. Ela conhecia seu valor e sabia que era impossível para ela ser páreo para Out. Fang Xingjian assentiu, mas não disse nada. Ele continuou a manter os olhos fechados enquanto cultivava suas habilidades. Finalmente, após 4 dias cultivando incessantemente suas habilidades, sua arte divina de éter finalmente atingiu o nível 4. Enquanto sua raposa prateada de alta frequência agora era capaz de tremer 2000 vezes por segundo. Rota soltou um suspiro. Ela se sentiu impotente em relação a esse maníaco cultivador. Pensar que ele ainda estava cultivando suas técnicas marciais durante os intervalos na batalha de arena. Ele realmente não estava disposto a perder um único segundo. Vendo como Fang Xingjian estava, Rota não pôde deixar de perguntar novamente. Fang Xingjian, você tem algo incomodando? Porque eu sinto que você sempre parece ter um chicote atrás de você, empurrando você para agarrar cada pedaço de tempo que você tem para o seu cultivo. O estresse não será muito pesado? Todo mundo tem seus próprios limites. Com a maneira como você está se empurrando e se forçando, será fácil levar as coisas ao extremo. Rota tinha visto muitos cavaleiros que se esforçaram demais e acabaram enlouquecendo morrendo. Ela não estava errada. Todo mundo tinha seus limites. Por exemplo, quando um cavaleiro cultivava, o plano inicial seria passar todo o tempo sem comer ou dormir no cultivo. Este parecia ser um cenário perfeito, mas de uma centena de cavaleiros, talvez nem houvesse um que fosse capaz de aguentar. Era mais realista arranjar tempo para relaxar ou encontrar atividades para se soltar. Era muito infantil acreditar que você seria capaz de ultrapassar os limites e não ter necessidade de relaxar, podendo se mover como um peão a todo momento. No entanto, isso era o que Fang Xingjian estava fazendo, e ele estava segurando. Rota sentiu que ele era como um elástico esticado e pode quebrar a qualquer momento. Para ser honesta, ela sentiu que a condição de Fang Xingjian era muito perigosa. Embora ela também tivesse dedicado muito trabalho em seu treinamento, ela sempre encontrava tempo todos os dias ou todas as semanas para aliviar seu estresse. No entanto, ouvindo as palavras de Rota, Fang Xingjian milagrosamente falou. Ele pensou um pouco antes de responder. Não há limites para as artes marciais. Deixando de lado aqueles abaixo do nível divino, mesmo depois de atingir o nível divino, cada especialista do nível divino também estaria treinando em reclusão, buscando os mistérios sem fim. A vida de uma pessoa é muito curta. É tão curto que com apenas um piscar de olhos, já teria terminado. Tendo tão pouco tempo para olhar para os infinitos mistérios que as artes marciais guardam, é preciso valorizar cada pedacinho de tempo. Se alguém relaxasse, mesmo que fosse só um pouco, estaria desperdiçando a vida. Depois de terminar isso, Fang Xingjian parou de dizer qualquer coisa. Seu corpo estava sempre cultivando artes de espada durante 24 horas por dia. Mesmo quando ele não estava pensando nem falando, sua mente ainda cultivava as artes da espada. Era porque ele tinha ainda menos tempo do que tinha dito. Rota balançou a cabeça e se virou, percebendo que havia ainda mais pessoas nas arquibancadas do que antes. Agora que restavam apenas os 8 primeiros da seleção regional, o clima estava cada vez mais aquecido. Os resultados da seleção regional deste ano afetariam o orçamento destinado às outras academias da prefeitura. A diferença de dinheiro alocada entre cada classificação foi medida em termos de dezenas de milhares de ouro. Além disso, havia também as configurações de jogo que envolviam centenas de milhares de ouro. Agora,
As partidas entre os 8 primeiros já atraíram a atenção de inúmeros aristocratas da região do Grande Oeste. Pode-se dizer que as partidas que se seguiriam afetariam não apenas o futuro das 12 academias reais da prefeitura em toda a região do Great Western, mas também a riqueza de inúmeros aristocratas na região do Great Western. Eles detinham o poder de afetar uma região inteira. Sob o controle do examinador, Armstrong, o terreno foi preenchido e a arena mais uma vez se ergueu do chão. Agora estava coberto com um brilho metálico espesso. Claramente, uma grande quantidade de metal foi incorporada para fortalecer a resistência da arena. Partes do coliseu de batalha que haviam sido rachadas ou desmoronadas anteriormente foram agora consertadas mais uma vez, retornando à sua aparência anterior. Embora Armstrong não lutasse, sua habilidade de controlar a terra, mudando o solo e controlando metal e rochas, já havia mostrado seus fortes poderes como cavaleiro conferido. No entanto, ninguém estava preocupado com suas habilidades neste momento. Todos estavam com os olhos fixos na arena, esperando ansiosamente pelo início da próxima partida. A primeira partida entre os 8 melhores foi o número 1, Fang Xingjian, contra o número 2, Allen. Os dois encabeçaram a arena metálica recém-construída. Allen era um homem coberto por um manto verde de manga comprida. Desde o início da seleção regional, ele usou suas habilidades nas artes marciais de punhos nus para chegar onde estava agora. No Pantheon Monument Observation anterior, ele havia compreendido o primeiro nível, mostrando um talento que cedia às pessoas comuns. No entanto, enfrentando o Fang Xingjian agora, ele finalmente começou a remover seu manto verde. Eu queria salvar meu triunfo para o final, mas desde que encontrei você na partida entre os 8 primeiros, é impossível continuar me segurando. Suas palavras mostraram que ele era extremamente cauteloso com as habilidades de Fang Xingjian. Em um piscar de olhos, ele removeu seu manto verde, revelando um corpo coberto com muitas cicatrizes horríveis, vestígios de sangue, feridas envenenadas e pus. Quando ele revelou seu corpo, mais de 30% das pessoas presentes receberam um grande choque. Havia até algumas senhoras aristocratas mais jovens que estavam tão assustadas que fechavam os olhos, como se tivessem acabado de experimentar um pesadelo. Allen olhou para seu corpo e revelou um sorriso brutal. A técnica de matar que cultivo, a divindade da guerra de dezenas de venenos, acumula inúmeros elementos venenosos, permitindo que eles usem meu corpo como um campo de batalha enquanto lutam entre si sem parar. Eu toco na vitalidade que eles explodem para treinar meu corpo. Embora os elementos venenosos tenham forte poder de dano, eles também mantêm forte vitalidade ao mesmo tempo. Caso contrário, como eles poderiam ter sobrevivido neste mundo por tanto tempo? Somente as pessoas que entendem isso seriam capazes de usar elementos venenosos para treinar seu corpo. E o equilíbrio entre os elementos venenosos em meu corpo é constantemente derrubado. Os elementos venenosos mudam a cada momento. Portanto, depois de ser envenenado pelo veneno em meu corpo, antes que ele pudesse terminar suas palavras, Fang Xingjian balançou a cabeça e disse: agora, as pessoas que eu mais odeio são aquelas que usam veneno em batalhas. Com isso, ele deu um passo à frente e caminhou atrás de Allen. Com um leve movimento, sua longa espada perfurou as costas de Allen. Allen não era um alvo fácil. Quase no mesmo momento em que Fang Xingjian desapareceu, ele rolou para o chão, querendo se esquivar do ataque de espada de Fang Xingjian. Simultaneamente, gás venenoso subiu de onde ele estava, flutuando em direção a Fang Xingjian. No entanto, como Fang Xingjian poderia permitir que ele fosse embora? Ele recuou e evitou o gás venenoso e, ao mesmo tempo, desencadeou 2 Ethersuon Ripples, uma à esquerda e outra à direita, cortando Allen que estava rolando no chão. Com um grito, Allen foi enviado voando em direção ao gás venenoso. Com uma bufada fria, Fang Xingjian passou pelo gás venenoso enquanto fazia uma grande curva antes de lançar 188 ataques de espada consecutivos. Em meio ao sangue venenoso jorrando e gritos terríveis, Allen foi virado enquanto era cortado uma e outra vez. Como ele poderia saber que apenas o fato de ter usado veneno já havia ofendido Fang Xingjian? E nas partidas seguintes, como se estivessem afetados pela brutalidade de Fang Xingjian, Wei Lin, Anderson e Out começaram a atacar violentamente também. Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 239 Ataques brutais repetitivos na segunda luta entre os 8 melhores. Um homem com o nome de César estava diante de Anderson. Depois que os dois subiram para a arena,
Eles começaram a brigar sem dizer uma palavra. Pode-se dizer que esta foi a única partida sem qualquer conversa entre os participantes desde o início da batalha na arena. César foi cercado por uma armadura de aço por todo o corpo. Era uma arma divina do Império de nível 9 e era extremamente valiosa. Claramente, tinha sido forjado especialmente para ele pela academia ou clã que o apoiava. Ele segurava uma lança longa, que era uma arma divina inferior com eletricidade e luz branca piscando ao redor dela. Com um único movimento, Anderson correu para a sombra sob seus pés. Então, com um salto, a sombra de Anderson saiu da sombra sob César. A forte força giratória do dente das sombras de Anderson atravessou o colete de César. Com um barulho alto, o forte impacto tremeu por toda a armadura. No entanto, o impacto do ataque de Anderson se espalhou por toda a armadura e foi, por sua vez, anulado. A armadura de César não era a única coisa que tinha o efeito de dispersar o poder. Até mesmo sua técnica de matar, condução, era uma que podia canalizar energia para o solo. Ao mesmo tempo, Caesar empurrou sua longa lança em direção a Anderson com um flash. Anderson soltou um bufo frio, simplesmente sem vontade de se esquivar desse ataque de lança. Ele canalizou a força em seu dente da sombra e o fez enfrentar a lança longa de frente, fazendo com que César recuasse um passo. A armadura de César, uma arma divina do Império, pesava 1 tonelada. A construção de César também era 2 vezes maior que a de Anderson. Além disso, sua lança elétrica de 2 metros de comprimento tinha grande poder. Pensar que, mesmo com tudo isso, César ainda foi empurrado para trás por Anderson e sua adaga, Shadow Touch. Quão alto era o atributo de força de Anderson? Anderson deu a todos a chance de experimentar plenamente as proezas dominantes do Deus da Morte Sombria em termos de seus atributos. Ele simplesmente ficou diante de César, nem mesmo usando sua adaga, mas apenas socando a armadura de César uma e outra vez, fazendo com que César recuasse mais uma vez, desta vez em 3 passos. Quando Anderson viu a lança longa se aproximando, ele inclinou o ombro para frente e, com uma força como a de uma montanha, lançou a lança longa pelos ares. César soltou um rugido alto e esmagou com seus 2 punhos que estavam cobertos pela armadura. Ao mesmo tempo, juntou as pernas e os joelhos, e parecia que o número de mãos e pés tinha aumentado instantaneamente. Em seguida, todos os membros de César bateram violentamente em direção a Anderson. Enfrentando a força explosiva repentina de César, Anderson parecia ser mais feroz e mais brutal, lutando contra a crueldade com a crueldade e lutando contra a força com a força. Os socos e chutes de Anderson colidiram contra a armadura de seu oponente, e quando seu joelho encontrou o de seu oponente, foi como se um cometa tivesse atingido a terra. Fileiras de correntes de ar dispararam quando os dois colidiram uma e outra vez. A armadura de César e sua técnica de matança, condução, eram altamente eficazes em atenuar e anular poderes. Ele era como uma esponja gigante, sendo capaz de ficar firme, independentemente de que tipo de ataques malucos ele fosse atingido. No entanto, Anderson agora o atacava em seu ponto mais forte, enfrentando punho com punho, chute com chute e ombro com ombro. Ele estava atacando ferozmente, empurrando César para baixo. Finalmente, depois de 20 lances, Anderson gritou alto e deu um soco no peito de César, fazendo com que César caísse de joelhos. Embora o corpo de César estivesse ileso, ele sentiu como se tivesse sido atropelado por um grande caminhão. Os músculos de todo o seu corpo doíam, e ele não conseguia mais forçar. Seu corpo caiu mole depois de receber os tremendos impactos uma e outra vez. Vendo como seu oponente caiu de joelhos, Anderson grunhiu friamente e chutou César para fora, sem piedade. Ele enviou César, que pesava mais de 1 tonelada, voando para fora da arena. Vendo como Anderson estava calmo, e como ele não estava nem ofegante, todos pareciam mais uma vez sentir a violência sem limites nele. O crescimento nos atributos que o Deus da Morte Sombria lhe deu, realmente superou aqueles em todos os primeiros trabalhos de transição. Ele conseguiu esmagar César e suas defesas duras, apesar de não ter usado nenhuma de suas técnicas de matar. A terceira partida foi entre Weyland e Scheer. Este Scheer era um cavaleiro extremamente magro. Em vez de um cavaleiro, ele parecia mais um velho fazendeiro. No entanto, apesar disso, o velho agricultor ainda conseguiu persistir e passou para os 8 primeiros. Naturalmente, não haveria ninguém que o desprezasse.
Weyland era o mesmo. Quando este homem, que estava em silêncio como uma montanha como se cada uma de suas palavras fosse ouro, chegou à arena, ele começou a flexionar seus membros, liberando uma tremenda onda de aura. Ele era como uma fera selvagem que abriu totalmente suas garras. Weyland era um especialista que havia compreendido a percepção do céu para começar e chegou a este ponto apenas confiando na percepção do céu apenas. Ele era claramente uma pessoa que levava o treinamento espiritual muito a sério. Naquele instante, a aura de Weyland explodiu, fazendo com que Jair se sentisse um pouco aterrorizado. O olhar de Jair mudou um pouco enquanto ele olhava para o corpo de Weyland, mostrando grande cautela. Weyland disse friamente, você já está com medo. Você definitivamente vai perder esta partida. Você também pode desistir diretamente. Jair soltou uma risada fria e não disse uma palavra. No momento seguinte, inúmeras dezenas de silhuetas apareceram atrás dele de repente. Não eram pós-imagens, mas ilusões com corpos materiais. Weyland balançou a cabeça e suspirou. Por que você não pensa em sua família? Por que você precisa arriscar sua vida aqui? As palavras de Weyland eram muito simples, até mesmo grosseiras. No entanto, havia um poder forte e surpreendente em seu tom, o que fez Jair balançar mais uma vez com apenas algumas palavras. Jair sabia que não poderia continuar ouvindo o que seu oponente estava dizendo. Então, ele se moveu, e as inúmeras dezenas de silhuetas ilusórias se moveram junto com ele, correndo em direção a Weyland. Weyland varreu sua espada longa, fazendo com que mais de 10 das silhuetas desaparecessem. No momento seguinte, mais deles se precipitaram. No entanto, a espada longa de Weyland era como uma série de correntes elétricas alinhadas, destruindo todas as silhuetas que se aproximavam. Ele não usava muita força nem sua velocidade era rápida, mas sempre seria capaz de matar as silhuetas. Observando como Weyland parecia estar em estado de solidão, Jair apenas sentiu que a espada longa de seu oponente estava ficando cada vez mais rápida, como se fosse superar a velocidade com que ele poderia criar silhuetas mais ilusórias. Do ponto de vista de Jair, ele estava tendo uma intensa batalha com Weyland. No entanto, da perspectiva de Weyland e do ponto de vista dos espectadores, Jair estava apenas parado imóvel, permitindo que Weyland caminhasse até ele gradualmente. Então, com um leve empurrão, Jair foi expulso da arena. O que está acontecendo? É uma técnica de matar do tipo ilusório. Que incrível, eu nunca vi uma técnica de matar ilusório tão poderosa antes. Quando Jair caiu na ilusão de Weyland, quando eles estavam conversando, ou ele foi atingido pela ilusão desde o momento em que entrou na arena. Os espectadores estavam agitados em suas discussões enquanto Weyland descia da arena. Foi então que Jair recuperou os sentidos, como se tivesse acabado de acordar de um sonho. Seus olhos ainda estavam cheios de névoa. Para a próxima batalha, o último lote entre os 8 primeiros, finalmente foi a vez de Out e Rota. Olhando para Rota subindo a arena, Out sorriu e disse, não é fácil para uma senhora conseguir chegar a este estágio. Vendo como você conseguiu vencer a batalha anterior empregando truques mentais, você deve saber que você não é meu adversário. Será sensato você desistir desta partida e economizar sua energia para lutar pelo quinto, sexto, sétimo ou oitavo lugar. Rota esticou o pescoço e flexionou os 4 membros, cotovelos, tornozelos e pulsos, liberando ruídos de tamborilar. Sua energia vital e sangue borbulhavam, criando sons suosos e exibindo sua forte força física. Enquanto ela se aquece, ela disse, esquemas são apenas meios. Um verdadeiro cavaleiro deve ser capaz de avançar com uma vontade indomável. Ser decisivo é quando você desiste para evitar lesões graves após ser reprimido pelos adversários. Sem um único ataque, desistir antes de entrar na arena. Isso é pura covardia. Não saber a diferença entre determinação e covardia. Parece que embora você esteja bem treinado fisicamente, ainda tem muitas falhas mentalmente. Talvez você alcance a percepção do céu mais tarde do que eu. No momento em que Rota subiu, ela desafiou Out de frente, tentando enfraquecer o impulso dele com suas palavras. Ela sabia que não era páreo para Out, mas quando se tratava de lutar pelos 8 primeiros lugares na seleção regional, muito dinheiro, recursos e recompensas estavam envolvidos. Então, ela naturalmente daria tudo de si e tentaria lutar por isso.
Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 240 Fazendo tudo como um discípulo sob a asa de um especialista de nível divino. Embora o desempenho de Out na seleção regional nos últimos dias tenha sido um pouco pior do que o de Fang Xingjian, ainda era deslumbrante, tornando difícil para as pessoas ignorarem. Depois que Fang Xingjian matou Meng Gao em um único movimento, ele se tornou o único candidato que poderia competir com Fang Xingjian pelo título de campeão regional. O impulso de Out estava forte. Além de Fang Xingjian, não havia mais ninguém que pudesse lutar contra ele. Portanto, para enfraquecer sua aura, Rota o desafiou verbalmente. No entanto, ao ouvir as palavras de Rota, Out não ficou furioso. Ele apenas disse calmamente: como você tem um coração corajoso que não teme desafios e continua avançando, e você é capaz de empregar todos os meios para alcançar seus objetivos na batalha, você é realmente um talento na batalha. No entanto, agora, eu não estou interessado em treinar com você. Meu interesse agora é... Com isso, ele virou a cabeça e fixou seu olhar em Fang Xingjian. Fang Xingjian parecia não ter notado nada, apenas mantendo os olhos bem fechados enquanto cultivava sua técnica de espada. No curto momento que Out levou para virar a cabeça, a lança longa de Rota disparou quando ela ativou a lança divina penetrante do vazio. Ele disparou por dezenas de metros com uma imensa força penetrante, atingindo uma força giratória no rosto de Out. Consegui. Sentindo a sensação em suas mãos, Rota ficou radiante. Pensar que ele foi tão descuidado, perdendo a atenção na arena de batalha. Assim como Rota estava pensando sobre isso, ela de repente soltou um bufo frio e rapidamente recuou 7 passos antes de parar. No entanto, a lança longa em suas mãos continuou a tremer sem parar, claramente resultado do forte impacto. Como pode ser isso? Eu claramente bati em seu rosto. Não importa o quão forte ele seja, não há como ele bloquear este ataque de lança com campo de força reduzido. Rota olhou para Out. No momento seguinte, suas pupilas se contraíram. Ela viu o rosto, o pescoço e outras partes do corpo de seu oponente brilhando com manchas semelhantes estrelas. Sob o sol, eles eram como diamantes brilhantes. Tempestade astral? Out respondeu calmamente: isso mesmo. A pele na superfície de todo o meu corpo tem uma camada protetora formada pela tempestade astral. Com sua força e técnica de matar, você não parece ser capaz de romper minhas defesas. É melhor você deixar o cargo sozinho. Rota não respondeu, mas sua expressão ficou sombria. Quando Out viu isso, ele balançou a cabeça, liberando inúmeras luzes prateadas. A tempestade astral foi ativada. Enquanto observava os incontáveis pontos de luz vindos sobre ela, Rota subitamente deu 3 passos para trás e, com um leve salto, deixou a arena. Olhando para a expressão surpresa de Out, Rota sorriu e disse: não sou idiota. Já que não posso nem mesmo romper sua tempestade astral, naturalmente não continuarei me agarrando obstinadamente. HMHMPH. Vou esperar para ver sua batalha com Fang Xingjian. Com isso, ela suavemente se despediu. Poder avançar e recuar com facilidade, não apenas ser capaz de resistir à minha pressão, mas também ser capaz de sair sem medo de perder a reputação diante de tantas pessoas. Out olhou para a visão traseira de Rota e sorriu. Que senhora interessante. Agora, os 4 melhores da batalha de arena finalmente foram decididos. Eles eram Fang Xingjian, Anderson, Wei Leng e Out. Com o tempo gasto para consertar a arena e para as outras partidas continuarem, Fang Xingjian finalmente passou de 1 hora e agora teve a oportunidade de usar o Terra Urgitation mais uma vez. As próximas partidas foram Fang Xingjian contra Anderson e Wei Leng contra Out. Os vencedores de cada partida respectiva lutariam para ser o campeão final. Finalmente chegaram às semifinais. A atmosfera ficou ainda mais aquecida. Os nomes dos 4 restantes dizem respeito às centenas de milhares de orçamento que as respectivas academias provinciais receberiam. Além disso, os antros de jogo em toda a Great Eastern City estavam enlouquecendo. Inúmeras pessoas estavam fazendo suas apostas, fazendo com que as apostas sobre a seleção regional feita na Great Eastern City chegassem a milhões. Com tanto dinheiro envolvido, foi suficiente para afetar toda a situação na região do Grande Oeste. Além disso, a recompensa para o campeão era um conjunto completo de armadura divina superior de nível 29.
Basta olhar para a arma divina superior de nível 29 de Out, o fogo carmesim. Quão poderoso seria um conjunto completo de armadura divina superior de nível 29? Inúmeros olhares ardentes estavam fixos nos quatro, misturados com várias emoções. As semifinais estavam finalmente prestes a começar. No entanto, quando Fang Xingjian estava sentado esperando o início da batalha, uma empregada caminhou até ele e lhe passou uma toalha e um pouco de água. Quando sua percepção do céu escaneou a bandeja que ela estava segurando, ele ficou atordoado por um momento. Havia uma mensagem escrita na água. Se você está disposto a perder a próxima partida, nós estamos dispostos a pagar 30 mil em ouro. Embora não houvesse nenhum indício de ameaça por trás das palavras, 30 mil de ouro era uma quantia enorme. Deixando de lado o fato de que ele não precisaria mais se preocupar com necessidades básicas, essa quantia era uma quantia significativa, mesmo para um cavaleiro outorgado. Poderia até permitir a compra de uma arma divina superior. No entanto, por que Fang Xingjian se incomodaria com ele? Como 30 mil ouros podem ser comparados à recompensa do campeão regional? Ele ignorou e esperou em silêncio o início da partida. As semifinais estavam começando oficialmente. Com uma corrida, Anderson apareceu na arena, lançando a Fang Xingjian um olhar desafiador. Comparado com a velocidade de Anderson, Fang Xingjian demorou para aparecer na arena com alguns flashes. Olhando para Anderson e ao redor, Fang Xingjian disse calmamente: o ambiente aqui não é adequado para o seu estilo de batalha. Como Anderson poderia apreciar a preocupação de Fang Xingjian? Ele era alguém que permaneceria teimoso, mesmo à beira da morte. Ele disse diretamente: HMPH, só vou precisar de 80% dos meus poderes para lidar com vocês. Fang Xingjian balançou a cabeça e disse: será apenas um pouco interessante se você usar 100% de seus poderes. Antes que Anderson pudesse entender o significado por trás de suas palavras, em meio ao seu olhar atônito, Fang Xingjian deu alguns passos à frente antes de parar de repente. Levantando a perna direita suavemente, ele pisou violentamente na velocidade do relâmpago. Com um estrondo alto e explosivo semelhante a um grande raio caindo, poeira e areia subiram e, imediatamente, toda a arena se partiu em vários pedaços, transformando-se em pedaços de rochas enquanto disparavam para cima. Anderson só podia sentir seu coração palpitar. Pensar que em tão pouco tempo teve a sensação de estar diante de um desastre natural. A estrutura da arena tornou-se muitos pedregulhos de formas estranhas de alturas variadas disparando. Alguns deles tinham a altura de um homem, alguns de 2 a 3 homens, alguns de muitos metros de altura. Com uma pisada, Fang Xingjian pisou no ponto mais fraco da arena. O tremendo poder foi canalizado para o chão, causando uma explosão dentro da arena. Era como se essa pisada tivesse o poder de transformar o mundo, fazendo com que toda a arena se transformasse em um terreno rochoso. Nesse terreno rochoso, havia várias sombras, pontos cegos, rachaduras entre pedregulhos e pilares de pedra de formato estranho. Este era agora um terreno que o deus da morte sombria mais amava, uma que era perfeito para batalhas de rua e ataques furtivos. Naquele momento, a voz calma de Fang Xingjian soou: agora, você poderá mostrar completamente seus poderes. Você pode ter o primeiro ataque. Se eu atacasse primeiro, você não teria mais chance de atacar. Você passou por tanta coisa para chegar à arena de batalha na seleção regional. Você deve mostrar suas proezas de batalha completamente antes de poder retornar. A série de movimentos de Fang Xingjian, pisadas repentinas e força explosiva, tudo à custa de esgotar sua energia vital e sangue, foram para que Anderson pudesse liberar seus poderes completos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.